Viva! Que bom que é ter aqui a sua companhia nas boas práticas de mediação e conciliação.dn, onde, como sabe, respondo em especial a dúvidas e curiosidades que me colocam, bem como partilho dicas e aprofundo aí técnicas. E o tema escolhido é sobre como acolher emoções com imparcialidade. Bom, falar sobre emoções existem várias e existem aquilo que são as reações às emoções. E na verdade, aquilo que nós muitas das vezes não estamos preparados é para acolher essas emoções, ou melhor, essas reações da emoção do mediado, como seja, por exemplo, o choro sem parecer parcial. Então é importante nós entendermos que quando nós estamos na mesa de mediação, se um dos mediados chora, o outro que não chora não significa que também não esteja a viver aquela situação e não esteja também a ter emoções. E por isso nós precisamos de desmistificar aí alguns conceitos e aprofundar e falar sobre outros. Então, em primeiro lugar, o que é o choro, o que provoca o choro, como é que as pessoas lidam com o choro e como é que elas lidam com o choro delas e com o dos outros. E a outra última questão, que é sem dúvida a mais importante, é como é que você lida com o seu choro e como é que você lida com o choro de alguém que está numa relação ou numa comunicação com você. Por isso, o maior desafio para os mediadores sobre conseguir acolher emoções com imparcialidade, ele está intimamente e diretamente relacionado aí com a atuação genuína dos mediadores, mas também, óbvio, com o desenvolvimento de competências que o façam estar mediador. Isto é, aquilo que vos quero transmitir e partilhar no sentido de conseguirmos responder a esta temática é de que atuar de modo técnico e profissional, ser genuíno, afastando as suas crenças, afastando os seus preconceitos, paradigmas e até mesmo os seus valores pessoais, é sem dúvida um dos maiores desafios da atuação do mediador e da mediadora. Para isso eu escrevi aquele texto que eu já falei por aqui, que é O Lugar do Vazio, que eu convido aí à vossa leitura ou à releitura do mesmo, porque sem dúvida ali foi onde eu consegui colocar todo o trabalho que eu tive de fazer até chegar a esse lugar de acolher emoções com imparcialidade. Então a outra questão que também importa é nós entendermos, notem que eu escrevi esse texto já depois de vários anos, para não dizer aí várias dezenas de anos, a atuar nesta questão da gestão e do acolhimento das emoções. Então a minha pergunta é: quanto tempo é que você já dedicou efetivamente a estudar sobre a temática emoções e a sua diferenciação, por exemplo, com sentimentos? E a outra pergunta é: você já ouviu falar em ciência das emoções? É exatamente isso que nós estamos a falar. Já se transformou em ciência. Em busca do entendimento sobre as emoções e como as emoções são formadas, como gerir as emoções, diversos pesquisadores, filósofos, cientistas têm efetivamente não só se debruçado, mas também estudado o assunto e aprofundado o mesmo. Então, para nós conseguirmos distinguir emoções e sentimentos, e aqui de uma forma bem breve, bem pela rama, muito sumária, nós podemos dizer que a emoção é uma reação imediata a um estímulo. É algo que mexe com você e que você não envolve o pensamento, não envolve o racional nessa reação. Já o sentimento, ele envolve um grau de um componente cognitivo, de percepção e de avaliação de algo. Então, por regra, quando nós dizemos eu sinto-me triste, eu estou a falar de um sentimento. É algo que, da mesma forma, eu sinto-me feliz, eu sinto-me radiante. Significa o quê? Significa que eu coloquei o componente cognitivo, eu utilizei a percepção e utilizei a avaliação de uma situação para manifestar isso. Então é como que se a emoção é a reação, enquanto que o sentimento ele é co-construído, ele é uma construção feita através aí da utilização do consciente.
Então, se nós estamos a falar de emoções como algo instintivo, no sentido de como algo que é uma reação imediata a um estímulo, nós precisamos de entender sobre que emoções é que estamos a falar. E esses estudos que têm sido realizados, eles identificaram 6 emoções primárias, também conhecidas como emoções universais. E aí eles incluem tristeza, medo, raiva, o nojo ou a aversão a alguma coisa, a surpresa e também a felicidade. Já em estudos mais recentes, publicados ali pelo ano 2017, foram identificadas mais emoções, isto é, foram catalogadas, classificadas, identificadas mais emoções, desde diversão, ansiedade, estranhamento, desejo, temor, horror, tédio, calma, empatia, dúvida, encantamento, nostalgia, satisfação, admiração, inveja, romance, tristeza também, surpresa, entre outras, para configurar aí esse conjunto de 27 emoções. E a pergunta que eu coloco e que entendo que está relacionada com a raiz deste problema, que é o desafio, para não dizer a dificuldade, de acolher emoções com a imparcialidade, no meu entender, ele está intimamente, e de acordo com a minha experiência, ele está intimamente relacionado com o como e com qual moralidade cada um de nós vai conseguir efetivamente acolher a emoção de terceiro, se nós não estivermos resolvidos com as nossas próprias emoções. Então aí está de facto, no meu entender e de acordo com a minha experiência, a raiz do problema. E eu tenho visto, observado alguns profissionais da mediação que vêm para a mediação com todo o seu historial, com todas as suas vivências, com todos os seus preconceitos, com todos os seus paradigmas, com todas as suas ilusões, frustrações e também concretizações. E isso é muito prejudicial para conseguir acolher emoções com imparcialidade. Então, primeiro lugar, e aí a primeira dica, identifique quais são os desafios e limitações internas e evite atuar em mediações onde as mesmas estejam presentes. Por exemplo, se você está divorciado ou divorciada, e é mediador ou mediadora, e ainda tem algumas pendências por resolver, apresente-se como estando impedido de mediar divórcios. Se você tem ou teve recentemente uma situação de aluguer ou de vizinhança que ainda não resolveu, apresente-se como impedido para mediar situações de vizinhança ou de aluguer e por aí vai. Então é muito importante identificar quais essas limitações internas. Depois, a segunda dica diz respeito à questão de trate essas questões que são suas por meio do autotudo, que eu também desenvolvo lá no texto do lugar do vazio, simulações realísticas no projeto mediaçãonaprática.dn, mentoria com profissionais que tenham as competências que você precisa desenvolver, ou então, se entender, faça terapia, tá? A terceira dica aí que eu também considero que é relevante, aprofunde técnicas de acolhimento envolvendo todos os intervenientes. Então, como eu dizia ao início, quem chora está a manifestar, está a ter uma reação sobre uma emoção que essa pessoa está a ter. Ela pode chorar de raiva, ela pode chorar de tristeza, ela pode chorar de angústia, várias coisas. Então, note que o choro é uma manifestação de uma determinada emoção. O outro lado, que não chora, não significa que também não tenha emoções. Então nós precisamos ter muita cautela quando uma pessoa chora e nós só focamos nessa pessoa, porque aí nós estamos a ser parciais. Então quem chora e quem grita, ambos os comportamentos têm origem em emoções. O que muda é a forma da manifestação. Isto é, se nós estivermos numa mesa de mediação e alguém se exaltar e começar a falar alto e até gritar, e o outro começar a chorar, as emoções elas estão ali manifestadas dos dois lados e não só de um. Então não vamos dizer o quê?
você não pode falar assim, tenha cuidado com a forma como fala. Porquê? Porque isso significa que eu não estou a acolher também a emoção dessa pessoa. E aí a quarta dica é a necessidade de aprofundarmos então técnicas sobre o acolhimento e a gestão das emoções, quer seja o choro, quer seja o grito, quer seja outro. E isso implica entender emoções como sinal de que nos importamos, de que somos afetados por algo ou por alguém. A importância de dar nome às emoções e de normalizar que ter emoções faz parte da vida. Demonstrar interesse em saber mais, tratar de modo individualizado pessoas e problemas por meio de observação. Então aí vários livros de como chegar ao sim, comunicação não violenta, entre tantos outros. E por fim, o desenvolvimento de competências de comunicação integrativa e empática que englobe todos os intervenientes na sua comunicação, usando o plural e verbalizando o nome das pessoas com quem está ali a trabalhar. Então, 2 dicas de leitura aqui, Lugar do Vazio e também A Extinção da Advocacia, como você conhece. No mais, compartilhe aqui nos comentários o que é que a minha fala te despertou, realidades já vivenciadas, ainda alguma angústia, e partilhe com alguém que precise deste conteúdo, compartilhe e guarde para ver ou rever mais tarde, e nós vamos nos encontrando por aqui. Até breve.